E se o segredo da vitória estivesse escondido em uma única decisão que você pode tomar agora mesmo? Se você está correndo atrás da bênção, mas ainda se sente preso, o problema provavelmente não é sua falta de fé, são os seus hábitos. A fé pode acender a chama, mas os hábitos espirituais constroem o caminho para a vitória que Deus preparou para você. As pessoas mais abençoadas que você admira não contaram com sorte ou explosões de emoção religiosa. Elas seguiram um processo espiritual, e esse processo foi construído com ações diárias, pequenos comportamentos consistentes que se acumularam ao longo do tempo. Orar cedo, ler a palavra, jejuar, refletir nos propósitos de Deus, nada disso. É chamativo, mas é poderosamente transformador. A vitória não é um salto, é um ritmo de fé, e se você quer alcançá-la, tudo começa com o que você escolhe fazer todos os dias em sua jornada espiritual. Em poucos instantes, você vai conhecer os 10 hábitos compartilhados por todas as pessoas que Deus usa poderosamente. Esses hábitos moldam suas vidas diárias, porque se você quer as bênçãos delas, precisa espelhar suas ações de fé. Meu nome é Bispo Luiz, e durante anos, tenho estudado não apenas a palavra de Deus, mas também como ele opera na vida daqueles que decidem viver segundo seus princípios. Tenho observado homens e mulheres de Deus que saíram da pobreza e alcançaram a prosperidade, que saíram da doença e alcançaram a cura, que saíram da derrota e alcançaram a vitória. E o que descobri vai impactar sua vida espiritual. A bênção não é questão de sorte, não é questão de conexões humanas, não é questão de nascer na família certa. A bênção é questão de alinhamento com os propósitos de Deus. É uma fórmula divina que qualquer pessoa pode aplicar quando decide obedecer aos princípios do reino. Mas antes de revelar esses segredos bíblicos que mudaram a vida de milhares, deixe-me fazer uma pergunta que vai direto ao seu coração. Você está cansado de assistir outras pessoas viverem a vida que Deus prometeu para você? Está cansado de ver seus sonhos sendo adiados mês após mês, ano após ano? Está cansado de se sentir preso em uma vida que não reflete nem de longe o que Deus planejou para você? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, então você está no lugar certo, porque hoje não é apenas mais um dia comum. Hoje é o dia em que você vai descobrir exatamente o que separa os vencedores dos vencidos, os abençoados dos amaldiçoados, os que prosperam dos que apenas sobrevivem. Deixe um comentário escrevendo "eu creio" se você está pronto para subir de nível espiritualmente. E aperte o botão de curtir para apoiar esta palavra. Fique até o final, porque tem uma oração poderosa que vai mudar o jogo para você. O primeiro hábito que separa os vencedores dos vencidos é o propósito definido segundo a vontade de Deus. Todo grande sucesso na vida espiritual começa com uma força única e poderosa. Um propósito claro e definido que vem do coração de Deus. As mentes iluminadas pelo Espírito Santo não são guiadas pelo acaso, nem vagam nas correntes da incerteza. Pelo contrário, elas são orientadas por uma bússola espiritual que aponta sem hesitação para uma visão tão nítida, tão vívida, que quase se torna palpável. Essa visão não é um sonho passageiro ou um desejo carnal. É um objetivo definido por Deus, gravado na pedra da consciência espiritual e perseguido com devoção incansável. Neemias, o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém, é um exemplo vivo de intenção focada guiada por Deus. Neemias não se dispersava em múltiplos projetos, como faziam outros líderes de sua época. Ele canalizou toda a sua energia espiritual, todos os seus pensamentos, todo o seu espírito, em um único objetivo dado por Deus: a reconstrução dos muros de Jerusalém. Seu sucesso não foi um acidente, não foi casualidade. Foi o resultado natural e inevitável de um propósito deliberado dado por Deus e perseguido com persistência inabalável. A clareza de visão espiritual de Neemias lhe permitiu superar inúmeros desafios políticos, oposição dos inimigos, falta de recursos materiais, críticas de pessoas que diziam que sua missão era impossível. Ele mudou para sempre o destino de uma nação, porque tinha um propósito maior que seus problemas, um propósito que vinha do trono de Deus. A vitória em sua forma mais pura pertence àqueles que descobrem cedo qual é a vontade de Deus para suas vidas. Eles não esperam que a inspiração chegue como um raio do céu, não correm atrás de toda nova oportunidade que aparece como um cão correndo atrás de carros. Eles buscam a face de Deus, oram, jejuam e tomam uma decisão firme e inabalável de perseguir o objetivo que Deus colocou em seus corações.
A partir desse momento, tudo o mais se torna secundário. Suas vidas se tornam organizadas, simplificadas e harmonizadas pela atração magnética de uma meta definida por Deus. Seus pensamentos, hábitos e esforços diários giram em torno desse desejo celestial. Suas decisões diárias são filtradas através dessa visão espiritual. Eles perguntam: isso me aproxima ou me afasta da vontade de Deus para minha vida? Se aproxima, eles fazem. Se afasta, eles não fazem. É simples assim. Eles não precisam de motivação externa porque têm uma motivação interna que queima, como fogo que nunca se apaga, para alcançar algo que vale a pena espiritualmente. Você deve primeiro fixar sua mente no objeto do desejo divino, com a intensidade de um laser espiritual. Uma mente errante espiritualmente, como um navio sem leme, pode se mover, mas nunca chegará ao destino que Deus preparou. A direção espiritual é o segredo. E a direção começa com clareza absoluta sobre o que Deus quer para a sua vida. Quando seu propósito espiritual é claro, seus esforços ganham força multiplicada pelo poder do Espírito Santo. Sua energia se concentra como luz solar, através de uma lupa, capaz de incendiar qualquer obstáculo. No momento em que você define o que Deus deseja que você alcance com precisão bíblica, o universo inteiro começa a se reorganizar em torno da sua obediência. Você desperta partes da sua mente que antes estavam adormecidas. Começa a notar oportunidades divinas que sempre estiveram lá, mas que você nunca viu. Isso não é mágica. É a consequência previsível de um objetivo principal, definido por Deus e perseguido com sinceridade e intensidade espiritual. É como sintonizar um rádio na frequência certa. De repente você consegue captar sinais celestiais que sempre estiveram no ar, mas que você não conseguia ouvir antes. Então hoje, faça da sua primeira tarefa o seguinte: busque a face de Deus para descobrir qual é a vontade dele para a sua vida. Não o que outros esperam de você, não o que parece mais fácil ou mais popular, mas o que acende sua alma e está alinhado com os propósitos eternos. Ore, jejue, leia a palavra e peça ao Espírito Santo para revelar o propósito que ele temperavoca. Escreva essa visão. Visualize com tanta claridade que você possa descrevê-la. M. de Taulis. Imagine isso pela manhã, revisite à noite, e fale sobre isso apenas com aqueles que apoiam seu crescimento espiritual. Depois dedique-se completamente a Deus. Deixe que seus dias sejam moldados por essa visão divina. Que seus hábitos, pensamentos, associações e decisões sejam todos examinados por esta pergunta. Isso me aproxima da vontade de Deus? A clareza de propósito espiritual não é apenas uma ferramenta para conquistas terrenas. É a base de uma vida significativa e eterna. Sem ela, vagamos espiritualmente, desperdiçamos tempo e nos perguntamos por que continuamos insatisfeitos. Mas com ela, caminhamos com certeza espiritual, agimos com coragem divina e atraímos as condições necessárias para a nossa vitória. Escolha o objetivo que Deus tem para você, comprometa-se completamente. E não deixe que nenhum obstáculo, opinião ou distração desvie você da missão que Deus colocou em seu coração. O mundo se afasta para quem sabe aonde Deus está levando. Seja essa pessoa. Se este hábito inspirou você, comente e dê um like para continuar essa jornada espiritual juntos. O segundo hábito que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários de Deus é a disciplina espiritual. Todo sucesso espiritual começa com um princípio único. A disciplina espiritual é a capacidade inabalável de controlar seus pensamentos, emoções e ações com consistência, dia após dia, independentemente de como você se sente, sempre alinhado com a vontade de Deus. Sem disciplina espiritual, os dons são desperdiçados, a visão permanece irrealizada e o potencial fica adormecido para sempre. É a força interior que transforma sonhos em realidade, promessas em cumprimento, intenções em hábitos duradouros de fé. A disciplina espiritual não é sobre legalismo ou religiosidade vazia, é sobre escolha consciente. A escolha consistente de agir em alinhamento com os princípios do reino, mesmo quando as tentações e o desconforto chamam, é a força que o leva adiante quando a motivação carnal desaparece. Aqueles que Deus usa poderosamente não são os que sempre se sentem inspirados, mas os que agem com disciplina espiritual quando a inspiração não aparece. Daniel, o profeta que foi levado cativo para a Babilônia, foi rejeitado por sua cultura, perseguido por sua fé e ameaçado de morte múltiplas vezes. Enfrentou mais pressões do que a maioria das pessoas experimentará em toda a sua vida. Mas o que diferenciava Daniel não era apenas unção ou revelação, era disciplina espiritual. Dia após dia ele voltava à sua comunhão com Deus,
mantinha seus princípios, recusava-se a se comprometer. Com cada pressão, ele se tornava mais resoluto em sua fé. Sua capacidade de se disciplinar espiritualmente, de aparecer diante de Deus, de continuar orando, de focar no que realmente importava para o reino, deu ao mundo um exemplo de fidelidade, que transcende gerações. Seu legado não é apenas sabedoria profética, é um triunfo do autodomínio espiritual. É a prova viva de que a disciplina espiritual pode superar qualquer obstáculo, qualquer perseguição, qualquer pressão temporal. A disciplina espiritual é a base sobre a qual todas as outras virtudes cristãs se sustentam. Ela governa suas rotinas de oração, determinando se você busca Deus cedo para trabalhar em seus propósitos espirituais, ou fica na cama até tarde. Ela governa sua ética ministerial, determinando se você faz o que Deus quer que seja feito, ou procrastina até amanhã. Ela governa suas conversas, determinando se você fala sobre as promessas de Deus, ou sobre os problemas do mundo. Ela governa seus hábitos de mordomia, determinando se você investe no reino ou gasta tudo em prazeres temporais. Ela governa sua capacidade de dizer não ao que o desvia espiritualmente, e sim ao que o constrói na fé. É a força silenciosa, por trás de cada pessoa que Deus usa, moldando seus dias e fortalecendo sua força de vontade espiritual. Como um músculo que fica mais forte a cada uso de disciplina espiritual. É fazer o que Deus quer que seja feito mesmo quando você não tem vontade. É orar mesmo quando você está cansado. É ler a Bíblia mesmo quando você preferiria assistir televisão. É jejuar mesmo quando seu corpo reclama. É trabalhar nos propósitos de Deus mesmo quando ninguém está olhando. Você pode ter dons, pode ter sonhos, pode ter boas intenções espirituais, mas sem a disciplina para nutri-los, eles murcharão como plantas sem água. Dons sem disciplina são como sementes nunca regadas. Têm promessa, mas nunca dão frutos. Sonhos sem disciplina são apenas fantasias. Boas intenções sem disciplina são apenas desejos vazios. Cada grande conquista espiritual que você admira foi construída tijolo por tijolo, oração por oração, dia após dia, na presença dessa força invisível mas poderosa. Cada que mudou nações foi construído através da disciplina de homens e mulheres que buscavam a Deus consistentemente. Pratique a disciplina espiritual diária em todas as áreas da sua vida. Treine sua mente para pensar de forma bíblica, não mundana. Discipline seus hábitos espirituais, como Volca ora. Quando você lê a palavra, como você jejua, como você adora. Discipline suas emoções através do poder do Espírito Santo. Aprenda a responder com sabedoria divina, em vez de reagir por impulso carnal. Discipline seu foco espiritual. Elimine distrações mundanas e canalize sua energia para o que realmente importa para o reino. Essa prática não é glamourosa, né? Sempre é recompensadora no curto prazo, mas constrói algo muito mais valioso que prazer imediato: caráter cristão. E o caráter cristão é o solo onde a bênção duradoura cria raízes profundas e inabaláveis. Vida colocará obstáculos espirituais no seu caminho, isso é garantido. Emoções negativas surgirão, isso é natural. A fadiga espiritual aparecerá, as tentações chamarão, isso é inevitável. Mas aqueles que se dominam espiritualmente continuarão caminhando quando outros param. Persistirão nas tempestades espirituais quando outros se abrigam. Levantarão após cada queda quando outros ficam no chão. E continuarão construindo o reino quando outros desistirem. A disciplina espiritual é a ponte entre suas promessas e sua realização. É a força silenciosa que o mantém alinhado com a vontade de Deus quando o mundo inteiro parece estar conspirando contra você. Então, comece com pequenos atos de disciplina espiritual hoje mesmo. Acorde 15 minutos mais cedo e use esse tempo para buscar a Deus. Termine suas orações mesmo quando não sentir vontade. Leia a Bíblia com intenção em vez de apenas cumprir protocolo. Essas pequenas vitórias espirituais consistentes forjam a resistência mental necessária para perseguir grandes propósitos de Deus. Elas constroem a confiança de que você pode confiar em Deus e Ele pode confiar em você. Domine-se espiritualmente primeiro. Só então Deus poderá usar você para dominar circunstâncias. A mente disciplinada espiritualmente torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Calma sob pressão espiritual, focada sob fogo, resoluta diante da dúvida, está pronto para dominar sua disciplina espiritual. Comente 2 e dê um like para se manter motivado espiritualmente. Terceiro hábito que descobri estudando os heróis da fé é o poder da comunhão dos santos. Mas a verdadeira grandeza espiritual nunca é alcançada sozinha. Por trás de cada história de vitória monumental na Bíblia,
Há uma rede de irmãos em Cristo, corações dedicados e mãos trabalhadoras, operando em harmonia espiritual perfeita. Embora a determinação pessoal e a disciplina espiritual sejam cruciais, muitas vezes elas não são suficientes por si só. As pessoas que Deus usa poderosamente entendem que para alcançar o topo espiritual, para construir algo verdadeiramente extraordinário para o reino, precisam construir alianças espirituais poderosas, parcerias baseadas em fé mútua, forças complementares no espírito e uma visão compartilhada que é maior que qualquer indivíduo. A jornada de Moisés exemplifica essa verdade de forma brilhante. Nascido escravo no Egito, Moisés se tornou um dos líderes mais influentes da história da humanidade. Mas seu sucesso não foi resultado de um esforço solitário, de um profeta trabalhando isoladamente no deserto. Ele se cercou de pessoas fiéis e capazes, e as capacitou para brilhar em suas áreas de ministério. Moisés tinha Arão para falar, Miriam para liderar as mulheres, Josué para guiar, e os anciãos para governar. Moisés entendia o valor do trabalho em equipe espiritual, de uma forma que poucos líderes de sua época compreendiam. Ele fez disso a base sólida de sua liderança no povo de Deus. Moisés não temia compartilhar a autoridade espiritual. Ele a abraçava como uma forma de multiplicar o impacto do reino exponencialmente. Ele não tentava ser o especialista em tudo. Isso seria impossível e ineficiente. Em vez disso, ele se tornou um especialista em identificar dons espirituais, em motivar pessoas na fé, em criar visões que inspiravam outros a dar o melhor de si para Deus. O princípio é simples, mas profundo. Quando mentes espirituais se encontram em harmonia, elas criam uma força muito maior que qualquer mente sozinha. Uma comunhão de santos é mais que um grupo de pessoas trabalhando juntas na igreja, é uma unificação de propósito espiritual, uma sincronização de dons, um compromisso profundo com um progresso mútuo e a vitória compartilhada no reino. Quando você se alinha com outros irmãos que compartilham seus valores espirituais e ambições do reino, algo poderoso começa a acontecer. Seus pontos cegos espirituais são cobertos por pessoas que veem o que você não vê. Suas fraquezas ministeriais são compensadas por pessoas que são fortes onde você é fraco. Sua visão espiritual se expande através da sabedoria coletiva do corpo de Cristo. Seus recursos se multiplicam através das contribuições de cada membro da comunhão. Para alcançar isso, você deve primeiro escolher com sabedoria espiritual. Não construa relacionamentos apenas por conveniência, familiaridade ou proximidade geográfica. Cerque-se de pessoas que o desafiam espiritualmente, que o inspiram a crescer além de sua zona de conforto na fé, que o responsabilizam por seus mais altos padrões de santidade. Busque aqueles que complementam seus dons espirituais, em vez de duplicá-los. Se você é bom em visão profética, encontre alguém que é excelente em execução prática. Se você é evangelista, encontre alguém que é pastor. Se você é introvertido, encontre alguém que é extrovertido no ministério. A diversidade de dons, origem e habilidade ministerial não é uma fraqueza a ser tolerada, é uma vantagem a ser cultivada no corpo de Cristo. A harmonia espiritual não exige igualdade ou uniformidade, exige propósito compartilhado e respeito mútuo na fé. O poder de uma comunhão espiritual não está apenas no ministério ou em grandes empreendimentos eclesiásticos. Aplica-se a todas as partes da vida cristã. Seja construindo uma igreja, nutrindo uma família cristã, perseguindo um projeto ministerial ou buscando crescimento espiritual, você irá mais longe, mais rápido e com maior alegria quando caminhar com outros que acreditam na sua jornada de fé. Comece identificando aqueles cujos valores espirituais se alinham com os seus. Envolva-se em conversas que edificam, que vão além de fofocas e reclamações. Compartilhe sua visão espiritual com clareza e paixão, e ouça profundamente as visões dos outros. Construa confiança através da transparência espiritual, confiabilidade ministerial e consistência na fé. Que cada interação seja um investimento no sucesso mútuo do reino. Com o tempo, esses relacionamentos espirituais se tornam um terreno fértil, onde visões florescem, onde chamados ganham vida, onde sonhos impossíveis se tornam realidades, inevitáveis através do poder de Deus. A colaboração espiritual não é sobre dependência, é sobre sinergia no espírito. É o ato consciente de unir forças espirituais, não porque você falta força, mas porque reconhece o poder exponencial da unidade no corpo de Cristo. O sucesso espiritual não é um ato solo. Mesmo os indivíduos mais celebrados na Bíblia se apoiaram nos ombros daqueles que os apoiaram, desafiaram e elevaram espiritualmente. Paulo tinha Barnabé, Silas e Timóteo.
Pedro tinha João, Jesus. Mesmo escolheu 12 discípulos. Crie sua própria comunhão de santos. Não precisa ser grande, mas deve ser intencional e espiritual. Reúnam-se regularmente para orar, compartilhem abertamente suas lutas e vitórias, planejem estrategicamente para o reino, apoiem incondicionalmente e, o mais importante, permaneçam unidos no propósito de Deus. Lembre-se, vitória compartilhada é vitória amplificada no reino, na presença de uma verdadeira colaboração espiritual. Limitações diminuem, visões são elevadas e a ação se torna mais potente através do poder do Espírito Santo. Você tem sua comunhão espiritual? Deixe 3 nos comentários e curta para fortalecer sua rede de fé. O quarto hábito que separa os campeões da fé dos derrotados espirituais é ir além do esperado no reino. Aqueles que se elevam acima do comum espiritualmente e trilham um caminho de vitória duradoura possuem uma característica marcante. Eles consistentemente vão além do esperado espiritualmente. Fazem mais do que é esperado no ministério, mais do que é exigido na igreja, mais do que o cristão comum está disposto a fazer para o reino. Esta mentalidade de excelência espiritual não é uma questão de sorte, não é um dom inato, não. É um privilégio reservado para poucos escolhidos por Deus. É uma decisão consciente, uma escolha deliberada de não apenas atingir um padrão religioso, mas superá-lo com consistência e propósito espiritual. Este princípio é verdadeiro em todos os campos ministeriais e disciplinas espirituais, em todas as vocações e chamados do reino. A viúva pobre que Jesus observou no templo não se contentava em apenas dar uma moeda como oferenda ou cumprir as demandas básicas da lei religiosa. Ela deu tudo o que tinha, refinando cada aspecto de sua generosidade com um nível de dedicação que superava em muito o que era exigido pelos líderes religiosos ou esperado pela sociedade. Sua grandeza espiritual não estava apenas em sua situação financeira, mas em sua disposição incansável de fazer mais do que os ricos fariam. Ir além do esperado espiritualmente não é sobre buscar elogios ou reconhecimento humano, embora esses frequentemente venham como consequência natural. É sobre construir caráter cristão, é sobre mostrar ao mundo, e mais importante, a Deus, que você está comprometido com excelência espiritual em tudo o que faz para o reino. Esta mentalidade transforma ações religiosas comuns em conquistas extraordinárias para Deus. Quando você assume uma responsabilidade ministerial, qualquer responsabilidade, não pergunte qual é o mínimo que devo fazer para cumprir minha obrigação. Em vez disso, pergunte: como posso superar todas as expectativas? Como posso entregar algo tão excepcional para o reino que as pessoas fiquem impressionadas com o poder de Deus em minha vida? Aqueles que vão além espiritualmente cultivam uma reputação poderosa que os precede onde quer que vão no reino. Tornam-se conhecidos como confiáveis espiritualmente, motivados pela fé, indispensáveis no ministério. As pessoas começam a procurá-los especificamente porque sabem que receberão mais bênção do que esperavam. Oportunidades ministeriais os encontram porque a excelência espiritual é magnética. Ela atrai mais oportunidades do reino, melhores oportunidades de servir, oportunidades que outros cristãos nunca verão, quando você supera expectativas espirituais. Consistente. Deus confia em você com projetos maiores do reino, responsabilidades maiores no ministério, oportunidades maiores de impactar vidas. Ele sabe que você não apenas fará o trabalho, mas fará o trabalho excepcionalmente bem para a sua glória. O sucesso, em qualquer empreendimento espiritual, se torna não apenas possível, mas inevitável, quando você desenvolve a reputação de sempre entregar mais do que promete para o reino. Membros se tornam discípulos. Líderes se tornam mentores espirituais. Colegas de ministério se tornam aliados na fé. Este princípio se aplica a todas as áreas da vida cristã, não apenas ao ministério formal ou aos negócios seculares. Em sua vida de oração, interceda antes que peçam. Identifique necessidades espirituais que ninguém mais percebe e ore por elas antes que se tornem crises. Entregue suas orações não apenas no tempo certo, mas antes do tempo e com intensidade superior ao esperado. Em seus relacionamentos cristãos, ouça mais profundamente do que as pessoas esperam. Cuide mais plenamente do que é considerado normal na igreja. Dê mais generosamente do que qualquer um anteciparia. Seja a percentage de maneiras que surpreendam e deliciem aqueles que você ama no Senhor. Em seu crescimento espiritual, estude a Bíblia por mais tempo que seus irmãos de fé. Pratique a santidade com mais afinco que outros cristãos. Comprometa-se mais plenamente do que qualquer um espera de você. Invista em seu desenvolvimento espiritual
de maneiras que outros consideram excessivas, mas que você sabe que são necessárias para a excelência no reino. O hábito de ir além do esperado espiritualmente não é sempre fácil. Isso deve ser dito com honestidade. Exige mais tempo quando o tempo já é escasso. Exige mais esforço quando você já está cansado espiritualmente. Exige mais resistência quando você já está sendo testado na fé. Mas aqueles que abraçam este hábito espiritual ganham muito, mais do que sacrificam. Eles experimentam a profunda satisfação de saber que deram o seu melhor para Deus, independentemente do resultado. Eles crescem mais rápido espiritualmente porque estão constantemente se esticando além de sua zona de conforto na fé. O que muitos cristãos não percebem é que oportunidades ministeriais escondidas muitas vezes estão logo além do ponto de esforço religioso, médio. Aqueles que apenas fazem o que é exigido na igreja nunca as descobrem porque param exatamente onde a maioria para. Decida hoje ser uma pessoa que faz mais para o reino. Se a tarefa ministerial exige um passo, dê 2. Se pedirem para entregar um resultado espiritual, adicione valor de maneiras que ninguém esperava. Chegue cedo, quando outros chegam na hora ao culto. Fique até mais tarde quando outros saem no horário. Cuide profundamente quando outros apenas cumprem protocolo religioso. Sirva com desprendimento quando outros servem por obrigação. Que suas ações declarem alto e claro que você está comprometido com um padrão mais alto no reino. Que você não se contenta com a mediocridade espiritual. Que você está disposto a pagar o preço da excelência para Deus. Está pronto para dar o próximo passo espiritual? Comente 4 e curta para inspirar outros no reino. O 5º hábito que descobri é a persistência na fé. E aqui está a diferença crucial que a maioria dos cristãos não compreende. Não é apenas sobre nunca desistir. É sobre nunca desistir da maneira certa, espiritualmente. É sobre adaptar seus métodos enquanto mantém sua fé fixa como uma estrela do norte espiritual. Abraão não viu a promessa de Deus se cumprir em sua primeira oração, nem na segunda, nem na 10ª. Ele esperou 25 anos antes de Isaac nascer. Mas cada ano de espera o ensinou algo novo sobre a fidelidade de Deus. Cada teste o aproximou da promessa final. Cada provação foi na verdade uma vitória disfarçada, porque fortaleceu sua fé. Abraão não estava apenas sendo persistente de forma cega e teimosa. Ele estava sendo inteligente em sua persistência espiritual. Ele aprendia com cada teste, ajustava sua confiança baseado nas revelações de Deus, e continuava avançando com fé acumulada. A maioria dos cristãos desiste na primeira dificuldade real, no primeiro obstáculo significativo, na primeira oração não respondida imediatamente. Eles interpretam esses contratempos como sinais de que Deus não os ouve, de que não foram feitos para a vida de fé, de que deveriam tentar algo mais fácil espiritualmente. Outros cristãos continuam fazendo a mesma coisa errada, repetidamente, esperando resultados diferentes de Deus. Eles persistem sim, mas persistem na ignorância espiritual. Eles batem a cabeça contra a mesma parede uma e outra vez, sem nunca parar para analisar se estão orando segundo a vontade de Deus. Mas as pessoas verdadeiramente usadas por Deus persistem com sabedoria espiritual. Elas aprendem com cada teste, extraem lições valiosas de cada provação, ajustam sua estratégia baseada na palavra de Deus e continuam avançando com inteligência espiritual crescente. A persistência na fé também significa saber quando mudar de tática sem mudar de confiança em Deus. Se uma porta está fechada, você ora por uma janela. Se um caminho está bloqueado, você busca uma rota alternativa na vontade de Deus. Se uma estratégia não está funcionando, você desenvolve uma nova estratégia baseada na palavra. Esta flexibilidade estratégica combinada com determinação inabalável na fé é o que separa os vencedores dos perdedores espiritualmente. Os perdedores são rígidos nos métodos e flexíveis na fé. Os vencedores são flexíveis nos métodos e rígidos na fé em Deus. Desenvolva persistência na fé, começando com uma análise honesta de suas derrotas espirituais passadas. O que você pode aprender com elas? Que padrões você pode identificar? Que ajustes você pode fazer em sua vida de oração? Cultive uma mentalidade de crescimento espiritual que vê cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecimento da fé. Desenvolva a humildade de admitir quando algo não está funcionando espiritualmente e a coragem de buscar uma nova direção de Deus. A persistência na fé é o que transforma sonhadores em realizadores do reino, visionários em construtores de ministérios, promessas em realidades. É a força que o mantém em movimento quando outros param espiritualmente.
que o mantém, crendo, quando outros desistem. Seja persistente na fé, mas seja inteligente em sua persistência espiritual. Aprenda, adapte, ajuste, mas nunca abandone suas promessas de Deus. A vitória pertence àqueles que persistem com sabedoria, que aprendem com cada teste e que continuam avançando não importa quantas vezes sejam provados. Agora você conhece os 5 primeiros hábitos que separam os vencedores dos vencidos espiritualmente. Mas deixe-me compartilhar com você algo que vai além desses hábitos fundamentais. Existe um segredo ainda mais profundo, uma verdade espiritual que descobri após anos estudando a palavra de Deus e vendo como Ele opera na vida dos seus filhos. É algo que chamo de a lei da atração divina. Quando você implementa esses hábitos espirituais consistentemente, algo sobrenatural acontece em sua vida. Você não apenas muda seus comportamentos externos, você transforma sua própria frequência espiritual interna. Você se torna um imã para as bênçãos de Deus, para as pessoas certas, para as oportunidades divinas, para a sincronicidade, que parecem milagrosas, mas que são na verdade o resultado natural de sua obediência aos princípios do reino. José do Egito não apenas interpretou sonhos, ele se tornou governador porque entendeu esta lei espiritual profunda. Ele sabia que quando você alinha seus pensamentos, suas emoções e suas ações com a vontade de Deus, o próprio Senhor abre portas que nenhum homem pode fechar. A bênção não é algo que você persegue, é algo que você atrai, através da pessoa que você se torna em Deus. Quando você desenvolve os hábitos espirituais certos, quando você pensa os pensamentos certos segundo a palavra, quando você toma as ações certas, consistentemente, você se torna irresistível para as bênçãos de Deus. Se esta palavra tocou seu coração e despertou sua fé, deixe um comentário contando qual hábito espiritual você vai implementar primeiro. Curta este vídeo, para que mais pessoas possam descobrir estes princípios bíblicos que podem transformar suas vidas. Lembre-se, você não nasceu para ser comum espiritualmente. Deus o criou para ser extraordinário. Os hábitos espirituais que compartilhei com você hoje são as ferramentas que vão transformar essa verdade em realidade. A vitória está esperando por você. A única pergunta é: você está pronto para reivindicá-la em nome de Jesus? Agora vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Senhor, que Tu desperte neles o desejo de viver segundo Teus princípios, que eles implementem esses hábitos bíblicos em suas vidas e vejam Tua mão poderosa operando. Abençoa suas famílias com união e amor, seus negócios com prosperidade e crescimento, seus casamentos com harmonia e felicidade, suas finanças com abundância e sabedoria, sua saúde com vigor e vitalidade, que seus filhos sejam abençoados e caminhem nos Teus caminhos, que seus maridos e esposas sejam transformados pelo Teu amor, que suas empresas prosperem e sejam instrumentos de bênção, que seus sonhos se realizem segundo Tua perfeita vontade. Enche-os de paz, que excede todo entendimento e alegria, indizível no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.